Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Lê Decora. Se você não me conhece, meu nome é Elis Marina, sou artista plástica e trago aqui no meu canal dicas e ideias de faça você mesmo e home decor. E hoje eu vou mostrar para vocês uma transformação que eu fiz em um buffet. Esse buffet é da minha cunhada, ela mora em São Paulo, aconteceu uma enchente na rua e a casa dela foi inundada. E molhou tudo, todos os móveis, inclusive esse buffet. Ele é de MDF, ela ia dar ele embora, mas eu pedi para ela a chance de eu tentar transformar ele e dar uma cara nova para ele. Ele ficou bem judiado, MDF e água a gente já sabe que não combina. Eu quis fazer uma reforma nele transformando num buffet farmhouse e eu gostei muito do resultado final. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Como eu comentei com vocês, o móvel estava bem judiado, as portas estavam tortas, tinha dobradiça quebrada, os cantos estavam batidos, tem lugar que ficou estufado, então dá pra ver que tem lugar da madeira do móvel que tá mais alto do que o outro lado, os pés estufaram, ele ficou bem estragado mesmo. Então eu comecei a pensar no tipo de referência que eu queria para a reforma desse móvel e procurar ideias para ver como que eu ia transformar ele. As referências foram tantas que eu só tinha uma certeza para esse móvel, ia virar um móvel farmhouse. Todo o processo para a criação de um projeto aqui do meu canal, ele sempre foi bem bagunçado. Eu tenho que escolher o projeto que eu quero fazer, pesquisar referências, ideias, montar a tabela de cores, ver se eu vou ter que comprar algum produto para a realização desse projeto ou se eu tenho aqui em casa. E a hora que eu vou pegar para colocar a mão na massa, eu perco muito tempo, porque cada uma dessas referências estão em lugar diferente e eu tenho que ficar parando e procurando onde está cada uma dessas referências. E aí apareceu o Milanote, que é uma ferramenta que junta tudo e organiza isso em um só lugar, tornando o meu processo de criação e a criação em si muito mais fácil, rápida e organizada. Eu tive a ideia para a reforma do móvel, joguei todas as inspirações e referências aqui no meu mood board e eu já consegui enxergar a base do meu projeto, tudo em um painel só, incluindo o painel de cores, as ferragens que eu vou utilizar no móvel e personalizando ao meu gosto. Depois disso, foi muito fácil organizar os links dos produtos que eu preciso comprar para a reforma do móvel e dar check nas tarefas que eu fui concluindo ao longo do processo. Eu não preciso sair do Milanote nem para ouvir a minha playlist de músicas preferidas, e isso para mim foi fantástico. Como esse móvel da reforma não é meu e sim da minha cunhada, eu consigo compartilhar com ela esse projeto onde ela pode alterar ele se quiser, tudo em tempo real. E o melhor de tudo, você não precisa começar com uma página em branco. O Milanote tem mais de 100 templates prontos para você aproveitar, e você pode utilizar ele tanto no seu celular quanto na web. O Milanote está sendo essencial para mim e eu tenho certeza que ele vai ser essencial para você. Aproveita que ele é grátis, clica aqui no link na descrição do meu vídeo, faça sua conta e já começa a organizar os seus projetos criativos. Tenho certeza que você vai começar a usar e não vai querer mais parar. Comecei trabalhando o tampo do móvel, passei uma lixa 120 em todo ele e depois, para tirar todo o pó que ficou, passei um pano com álcool para que ficasse tudo bem limpo e não interferisse na pintura que eu iria fazer depois. Qual que foi a minha ideia para esse móvel? A parte de cima dele eu já sabia que eu queria fazer uma imitação de madeira e eu já trabalhei aqui no canal com uma tampa de pinos, né, que eu tratei com o stain, que foi um móvel aqui da parede da janela, que eu coloquei esse pinos e ficou super bonito, e também já trabalhei com adesivo vinílico que eu fiz no nosso móvel do cantinho do café. Para esse buffet eu queria fazer uma coisa diferente, eu não queria gastar muito, então como eu já tenho muita prática de pintura, eu peguei e quis fazer uma pintura diferente no tampo do móvel. Vou mostrar para vocês, dá para fazer nas cores que vocês quiserem. Eu peguei exatamente a paleta de tintas que estava no meu mood board do Milanote e segui para fazer essa parte de cima do móvel. É bem tranquilo de fazer, bem gostoso e fica com um resultado super bonito. Com o tampo já lixado e bem limpo, comecei aplicando uma demão bem caprichada de batida de pedra para poder fazer uma aderência melhor da pintura sobre o móvel. Essa batida de pedra ela funciona como um primer.
Com a batida de pedra bem seca, eu peguei massa acrílica, poderia ser uma massa para madeira também, peguei uma espátula e eu fui passando de forma irregular em cima do tampo. O segredo aí é não preencher o fundo inteiro do móvel, é ir passando aleatoriamente e deixar ele com textura, mas ao mesmo tempo não deixar essa massa muito alta para não ficar uma coisa muito grosseira. A massa ela tem que ser branca, vocês vão entender por que depois. Eu sei que não deve dar para ver direito, mas aí pela luz dá para ter uma ideia de como essa textura ela deve ficar. E aí não tinha segredo, era curtir o processo e passar essa massa por todo o tampo do móvel e deixar ele secar bem. A ideia era fazer o tampo com uma imitação de madeira que ficasse rústica, porém ao mesmo tempo delicada. Então eu peguei a largura do tampo, dividi ao centro com um lápis e uma régua e depois de dividir o centro, eu peguei as duas partes que ficaram e dividi ao meio também, para que ficasse com todas as ripas, digamos assim, da imitação de madeira, todas do mesmo tamanho. Como eu tenho um canal de pintura em madeira aqui no YouTube também, eu trabalho muito com tinta PVA. E foi o tipo de tinta que eu resolvi utilizar na pintura desse tampo do móvel, mas pode ser tinta acrílica também. Aí, cada faixa da imitação de madeira que eu vou fazer, eu escolhi fazer de tonalidades diferentes. Comecei aí trabalhando com um tom de cinza claro e um tom de cinza mais escuro, que eu chamo de cimento. E o que eu fiz? Peguei um pincel e comecei a mesclar o cinza claro e o cimento enquanto ele ainda estivesse molhado, a tinta tem que estar molhada. Então eu vou mesclando essas duas cores e enquanto ainda estiver molhado eu posso pincelar à vontade. É uma pintura bem simples de fazer, como eu disse, vocês podem fazer na casa de vocês e aí não tem regra, tá? Quanto mais manchado, melhor. Olhando assim, nem dá pra imaginar que vai ficar uma imitação de madeira tão bonita quando eu finalizar o móvel, né? Para fazer a imitação de madeira seguinte, eu acrescentei uma outra cor, eu chamo de cravo, que é uma tonalidade de marrom não muito escuro, e eu mesclei o cinza claro e o cravo em toda a ripa aí na frente do tampo. O interessante de ser pintura e não de ser adesivo é que é um trabalho feito à mão e a gente tem uma breve noção de como a gente quer que fique o resultado final, mas nunca dá para ter certeza de como vai ficar. Muitas vezes nós somos surpreendidos quando terminamos de fazer a pintura. E para as duas faixas que faltaram, eu resolvi fazer com cores mais claras, então eu mesclei o cinza e o branco em ambas, então eu intercalei uma faixa mais clara e uma faixa mais escura. Eu juro pra vocês, não dá pra acreditar, mas eu garanto que essa imitação de madeira ficou linda quando eu finalizei o móvel. Enquanto a pintura do móvel secava, eu resolvi tirar a porta do centro do móvel. Ela já estava com a dobradiça quebrada e eu já tinha a ideia de tirar uma das portas, então eu aproveitei e tirei a porta do centro, deixando as duas portas laterais. Essas portas laterais, elas estavam tortas, então eu tentei regular elas mexendo nos parafusos dessa dobradiça, que eu posso garantir que foi a parte mais chata, porque essa dobradiça é muito chata de regular. Já aproveitei para limpar todo o móvel por dentro, tirar bem o pó, porque eu ainda não tinha certeza do que eu ia fazer na parte interna, mas caso eu fosse pintar, já queria deixar tudo limpo para poder começar a base da pintura. Agora vocês vão entender o porquê da massa acrílica que eu passei no começo do vídeo. Peguei uma lixadeira com uma lixa fina, passei por tudo e ele alisou essa massa e deixou a imitação de madeira com uma textura bem leve. Para fazer um acabamento melhor e separar de fato essas ripas de madeira, eu fiz uma faixa bem fininha com fita crepe na emenda das cores. Essa faixa serve para fazer essa listra que eu vou fazer no centro bem certinho e não ter perigo de vazar a tinta.
e não vazar tinta, porque eu pintei essa faixinha feita com a fita crepe com um pincel qualquer e a cor cimento. Não precisa pintar muito certinho, eu gosto de deixar um pouco falho para ficar um efeito mais natural. E sim, eu fui fazendo esse acabamento na emenda de todas as ripas em todo o tampo do móvel. É um pouquinho demorado, mas vale a pena, o acabamento fica muito bom e não adianta a gente caprichar na pintura e daí no acabamento deixar de qualquer jeito. Então o acabamento para mim é uma coisa muito importante. Depois que eu fiz a emenda em todas as ripas, eu continuei com a mesma cor e o mesmo pincel e eu comecei a sujar a nossa imitação de madeira. Como eu comentei, eu queria fazer uma imitação de madeira rústica, porém delicada. E para deixar ele um pouquinho mais rústico, eu fiz essa pátina seca, que eu chamo, em todo o tampo, em lugares aleatórios. Eu preferia assim, mas dava para deixar sem essa pátina também. Eu adorei o resultado final e amei a paleta de cores, ficou bem do jeitinho que eu queria. Como vocês lembram, eu tirei a porta central do móvel e o fundo dele, que eram essas duas chapas de Ocatex, estavam bem soltas. Então eu aproveitei, terminei de retirar e eu quis fazer um detalhe nelas para quando a gente batesse o olho no móvel, enxergasse um detalhe diferenciado no fundo dele. Eu precisei preparar esse fundo do móvel para poder pintar também, então limpei, lixei e no lugar da batida de pedra aí eu passei um primer em spray, que faz o mesmo efeito da batida de pedra, mas estava mais prático para eu utilizar. Enquanto o primer ficou secando, eu aproveitei para deitar o móvel e tirar os pés dele. Vocês viram no começo do vídeo, os pés eles estavam super estragados por conta da água, eu não quis arriscar reutilizar eles, eu achei que não valia a pena, então o jeito foi retirar eles e tampar os furos do móvel com massa. Que judiação, tava bem estragado mesmo. Tampei todos os furos eram grandes, então eu tive que esperar secar e passar novamente, porque a massa retrai, para deixar o acabamento bem certo na hora de lixar. Para as portas do móvel, eu comprei um rodapé de EVA e eu tava doida para fazer um boisserie nelas. Então eu risquei uma borda nas duas portas com mais ou menos 2 centímetros de largura, porque eu não queria fazer esse boisserie bem no contorno da porta. Eu queria fazer menor para não ter perigo de abrir a porta e acabar machucando esse EVA. Eu comprei 2,5 metros desse rodapé de EVA achando que ia dar para fazer em todas as portas, mas lógico que não deu, precisava de mais. Como eu estava com o prazo curto, a solução que eu tive foi cortar essa faixa de EVA ao meio. Para minha sorte, essa faixa de EVA tinha 5 centímetros de largura, ela era larga. Então eu cortei, deixei 2 faixas de 2,5 centímetros e aí sim deu para utilizar esse rodapé de EVA no boisserie das duas portas. Com todas as faixas cortadas, eu aproveitei a marcação que eu fiz na porta e fui colando esse EVA seguindo essa marcação. Fica bem mais fácil, já que o EVA ele é mole. Foi bem tranquila essa parte, foi bem gostoso de fazer, eu até achei que ia dar um pouco mais de trabalho. Com o primer do fundo do móvel bem seco, eu fiz o mesmo processo que foi feito no tampo. Eu peguei e passei a massa acrílica em tudo, deixei secar bem, só que ao invés de eu dividir as ripas e fazer cada ripa de uma mescla de cores diferentes, o fundo eu optei por fazer uma coisa um pouco mais clean. E então eu fiz ambos os fundos mesclando só o branco e o cinza claro. Eu optei por deixar esse fundo mais clean para não brigar com os objetos que vão estar aparecendo no espaço do móvel que vai ficar sem a porta. Enquanto o fundo do móvel ficou com a pintura secando, eu aproveitei para lixar todos os furos que eu tampei com massa para deixar tudo bem lisinho.
No começo desse projeto, eu não tinha a intenção de pintar esse móvel inteiro. Eu queria mexer em poucas partes dele e aproveitar a cor branca dele. Porém, o que eu não percebi é que o móvel não era branco, ele não era um branco puro, ele era um tom de off-white. E parece besteira eu falando aqui pra vocês, mas se a gente pegar um branco neve e um tom de off-white e colocar um do lado do outro, a diferença é enorme. E depois que eu vi que eu coloquei o branco na imitação de madeira do tampo, e eu vi que esse branco estava chamando muito mais atenção do que o off-white do móvel, não estava com um acabamento legal para mim, não estava combinando. Então eu resolvi tirar as portas, as prateleiras e passar a batida de pedra no móvel inteiro e cobrir esse off-white, a cor original do móvel, com uma tinta branca, para ficar tudo com a mesma tonalidade de branco e ficar com um acabamento e um resultado muito mais bonito. Deixei a batida de pedra secar bem, voltei para o fundo do móvel, passei a lixadeira, fiz a emenda das ripas de madeira do jeitinho que eu fiz no tampo do móvel e envelheci. A diferença, como eu comentei para vocês, é que aí no fundo do móvel eu optei por fazer só com o cinza e o branco e não colorido, como eu fiz na parte de cima do móvel, para ficar uma coisa mais delicada. Fica bem bonito também. E finalmente, com a batida de pedra bem seca, pintei todo o móvel de branco. Eu utilizei um esmalte sintético acetinado à base de água. Não precisei passar muitas demãos, passei só 2, porque já era um fundo bem clarinho, né? Não deu tanto trabalho quanto o meu buffet do café, que era preto e eu pintei de branco. Aí foi bem mais tranquilo. Pintei inclusive os rodapés de EVA que eu utilizei para fazer o boisserie das portas. É bem tranquilo, eles também aceitam pintura. Para os pés do móvel, eu comprei 4 pés palitos em preto para colocar embaixo dele. Inclusive, eu cheguei a fazer a marcação para parafusar eles no móvel, mas eu não pude utilizar, porque para minha tristeza eu descobri que o MDF da parte de baixo do móvel era muito fino. Então, se eu colocasse esses pés com o parafuso ia atravessar por mais curto que ele fosse. Então, eu não pude utilizar e acabei fazendo uma gambiarra nos pés do móvel. Eu tinha 4 pedaços de cabo de vassoura que eu tinha cortado para fazer um outro projeto e o tamanho dava certinho para fazer os pés do móvel. Então eu peguei e parafusei esses pés nas laterais, porque ali não teria problema e não teria perigo do parafuso ultrapassar o MDF e acabar aparecendo. Como esses pés eles tinham furos por conta do projeto que eu iria utilizar, eu acabei tampando os furos que eu não iria utilizar o parafuso com uma massa para madeira na cor cerejeira, que era mais próxima aí da cor do cabo de vassoura. Não eram os pés que eu tinha pensado para o projeto, mas não posso falar que eu não gostei, ficou muito bom também. Para dar um acabamento melhor e proteger a pintura da tampa do móvel e do fundo onde eu trabalhei com a tinta PVA, eu passei cera de carnaúba em tudo com um paninho. O segredo é passar essa cera de carnaúba em tudo, deixar secar bem e daí com uma flanela vir lustrando. Ela dá um brilho acetinado bem discreto e protege a pintura. Então ela pode utilizar o tampo desse móvel normalmente e colocar enfeite em cima que não vai riscar, vai ficar bem protegido. E não é só o brilho que fica bonito, o cheiro também é uma delícia. Para essas portas que já eram lisas, além do acabamento com boisserie, eu optei por colocar um puxador em preto, é um puxador de metal redondo, bem clean, para dar um detalhe a mais e também para facilitar no dia a dia na hora de utilizar essa porta, porque ela já é branca, se não tiver um puxador, a chance dela ficar suja é gigantesca. Então eu medi a distância que eu queria colocar esse puxador, furei com uma furadeira e foi bem fácil colocar, foi só parafusar pela parte de trás e encaixar o puxador na parte da frente. E olha que delicado que ficou, eu adorei esse puxador nessas portas. E lembram que eu contei, né, que o que deu mais trabalho nesse móvel foi regular essas dobradiças, e não teve jeito. Encaixei as portas de volta no lugar, essa daí foi tranquila, mas a outra porta me deu um trabalhão para regular essa dobradiça e deixar tudo bem certinho, mas deu tudo certo no final.
E já aproveitei e encaixei as prateleiras no lugar para deixar tudo bem certinho antes de colocar o fundo do móvel novamente. E para pregar o fundo não teve segredo, foi só fixar com pregos e deixar o máximo que eu pudesse fixo no lugar para não ter perigo dele soltar depois. E é lógico, demorou para acontecer, mas a cachorrada quis participar da reforma do móvel e ajudar a pregar o fundo dele. Ou não, ou foi só para dar apoio moral mesmo. Ai, bora. Mas ficou legal. Mano, parabéns, né? Vocês lembram que eu tinha passado massa nos furos dos pezinhos? Pois eu deixei secar, lixei bem e eu achei que estava faltando um acabamento nesses pés. Então depois de lixar, eu passei uma demão de stain na cor embuia em todos os pés para proteger esses pés e também para dar uma tonalizada neles, para ficar com uma cor um pouquinho mais viva. Eu amei fazer essa reforma, nem acreditei no resultado final. Vamos ver os detalhes agora bem de pertinho? Essa transformação no móvel farmhouse ficou do jeitinho que eu queria, até mais do que eu imaginava, e os detalhes fizeram toda a diferença. Eu compus uma decoração aí como sugestão para quem estiver assistindo e quiser se inspirar. Coloquei uma janela antiga, flores secas, um despertador antigo, alguns arranjos que eu tenho aqui em casa. Fiz toda uma composição com coisas antigas, com coisas mais rústicas, do jeitinho que eu gosto, e tenho certeza também que minha cunhada vai gostar muito. Espero que o vídeo de hoje te inspire a ver algum móvel, algum objeto que esteja parado aí na sua casa, que você não goste muito dele e que te inspire a fazer uma transformação assim como aconteceu com esse móvel da minha cunhada. E falando em cunhada, será que ela gostou do móvel? E como nós moramos em cidades diferentes, eu fiz uma chamada de vídeo para mostrar o resultado da reforma para ela, e é lógico que ela não sabe que eu gravei. Desculpa, cunhadinha. Não consegui gravar com áudio para colocar aqui para vocês, mas eu acho que o áudio é o de menos. Já dá para perceber bem se ela gostou ou não da transformação desse móvel, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigada, bom restinho de semana e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau.